A paz do Senhor a todos do canal. Deus abençoe a todos. Aqui quem fala é o presbítero Antônio Silva. Queremos louvar a Deus por mais uma oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos mais uma oportunidade de estar transmitindo uma palavra de Deus para abençoar a sua vida para a glória do nome do nosso Deus. Amém? Então desde já eu te peço, você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixe seus comentários, para a glória do nome do nosso Deus. Amém? Neste momento vamos estar falando sobre como se tornar o Filho de Deus. Amém? Esse é o título do nosso estudo hoje, para a glória de Deus. Amém? Como se tornar um Filho de Deus. Está baseado no livro de primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, e o versículo 1. Diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isto o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Vamos lá. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Glória ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, uma das mais belas doutrinas da Bíblia é a da paternidade divina. Ela está esboçada suavemente no Antigo Testamento e desenvolvida no Novo Testamento. Sempre que a estudamos, devemos compará-la com a doutrina da filiação espiritual. Isto equivale a dizer que Deus é Pai de todos, sim, mas nem todos são filhos de Deus. Deus só tem um filho legítimo, Jesus Cristo. Nós somos convidados a sermos seus filhos por adoção. Mas o que é adoção? Adoção é um processo ou ação judicial que se define pela aceitação espontânea de alguém como filho, respeitando as condições jurídicas necessárias. Mas vamos entrar no estudo nesta noite, nesta oportunidade, e vamos iniciar o primeiro tópico: como se tornar um filho de Deus. Primeiro tópico: 3 passos para se tornar um filho de Deus. Olha, todo ser humano nasce nesse mundo como criatura de Deus. Convém investigar nas Escrituras Sagradas as possibilidades e as condições para alguém se tornar filho ou filha de Deus. Primeiro objetivo, primeiro ponto: crer no nome de Jesus. Para nós nos tornarmos filhos de Deus, temos que primeiro crer no nome de Jesus. Para ser filho de Deus, é absolutamente necessário crer em Jesus. Veja aí sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A minha tradução é um pouco diferente, mas tem o mesmo significado. Diz assim, porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus, ele é o Filho unigênito de Deus. E os que alcançam esse privilégio de também vierem a ser filhos de Deus, o são por adoção. Unicamente a filiação de Jesus pode garantir a nossa. Então veja só, nós somos filhos de Deus, sim, mas por adoção. No caso, ele nos adotou. Quando Cristo morreu na cruz, quando Cristo padeceu na cruz, ele pagou o nosso dote, pagou a nossa filiação. E hoje, nós, de criatura, depois que nós cremos em Cristo, depois que nós o aceitamos e confessamos, nós deixamos de ser, saímos da condição de criatura para a condição de filhos, filhos adotivos. Vamos lá. Terceiro, receber a adoção oferecida por Jesus. A adoção é um instrumento legal para nos transferir para a real família de Deus. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 6, diz assim: Mas, quando chegou o tempo certo,
Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Olha aí. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que clama, Abba, Pai. Glória ao nome de Jesus. Veja só, uma vez que nós cremos em Jesus, nós recebemos a adoção, o ato da adoção de Jesus. Nós recebemos, podemos dizer, a legalidade de filhos através da adoção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o que foi que... Olha, quando isto acontece, a adoção, todos os direitos nos são outorgados mediante a tão maravilhosa adoção. Isto ocorre porque, no instante em que o Espírito Santo nos permite espontaneamente chamar a Deus de Pai. Veja só, se em nossa lei humana permite a alguém adotivo ser participante da família, ser participante dos direitos, ser participante da herança material, imagine a filiação espiritual. Imagine a adoção espiritual. Uma vez que Cristo nos adotou, uma vez que Cristo nos filiou a Ele, nos deu o direito de filhos, também nos deu o direito também de herdeiro. Herdeiro de quê, irmão Antônio? Herdeiro da sua herança. Ou seja, nós agora, na condição de filhos, também somos herdeiros dos céus. Glória ao nome de Jesus. Vamos lá. Terceiro, deixar a vida de pecados. Para nós alcançarmos esta filiação, para nós alcançarmos este privilégio, este direito de ser filho de Deus, temos que deixar a vida de pecados. O pecado é uma herança universal, que assola toda a raça humana e faz parte do nosso patrimônio pessoal, até que o sangue se impõe sobre ele e nos assegura o perdão, a justificação e redenção. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e 18, diz assim: E o Senhor, o Todo-Poderoso, diz: saiam do meio do povo pagãos e separem-se deles. Não toque nada que seja impuro. E então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Veja uma condição que o Senhor, Ele nos outorga. Uma condição que o Senhor, Ele nos obriga a fazer se quisermos nos tornar filhos de Deus. O que, irmão Antônio? Deixar a vida de pecado. Veja o conselho do apóstolo Paulo: saiam do meio do povo pagãos e separem-se deles. Não toquem nada que seja impuro. E então eu aceitarei vocês. Como? Como filhos. Glória a Deus. João, no capítulo 15 do Evangelho, no versículo de 1 ao 7, ele vai falar sobre a videira verdadeira que é Cristo. Mas no versículo 1, algo me chama a atenção, que ele inicia dizendo, Jesus falando, ele fala: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador ou o agricultor, dependendo da sua linguagem. Todos os ramos que não dão uvas ou fruto, ele corta, embora que eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos, e dê mais uvas ainda. Lembrando, a minha tradução é um pouco diferente, mas tem o mesmo significado. Versículo 3. Vós já estáis limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Olha o recado de Deus para nós. Continue unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Olha aí. Pois, assim como o ramo
só pode dar uva quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem ficar unido comigo quem não fica unido comigo será jogado fora e secará e será como um ramo seco que são juntados e jogados no fogo e onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Veja só, a condição nos é outorgada. Porque Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Mas ele fala, toda vara ou todo ramo que não dá fruto, meu pai corta. Veja, quem corta não é Jesus, não é a videira. Quem corta é o agricultor. Aí veja só, o versículo 3 ele diz, vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Mas no versículo 4 ele diz, se vocês permanecerem unidos comigo, eu permanecerei unido com vocês. E tem uma palavra muito forte que eu vi esses dias e marcou meu coração. Tem muitos ramos que estão cortados e não percebeu e não sabe. Porque deixaram de produzir fruto. Então, se deixou de produzir fruto, o agricultor veio e cortou. Glória ao nome de Jesus. Amém? Mas vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o 16 diz assim, pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem. E assim como Deus, que o chamou, é santo. Por quê? Diz as Escrituras Sagradas, sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a nossa... Temos que ter essa maneira de viver. Santo em toda a nossa maneira de viver. Amém? Vamos lá, segundo tópico. Privilégios de um filho de Deus. Olha, se a filiação natural concede direitos e outorga privilégios dentro dos conceitos humanos, como há de ser os privilégios que se alcança quando se obtém a adoção de filho de Deus? Vamos lá. Ser herdeiro de Deus. Nossa condição anterior de servo é substituída pela honrosa condição de filhos. Gálatas 4 e o versículo 7. Assim vocês não são mais escravos. Olha aí. Vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos. Olha aqui. Nós não saímos da condição de escravo para a condição de filho. E Deus nos dará tudo o que ele tem. Vamos lá. Tudo quanto pertence a Deus passa a pertencer também ao crente. As infinitas riquezas espirituais se incorporam na vida pessoal do cristão, que recebe a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Em um ato de fé e uma confissão de sinceridade, a pobreza do mundo se transtorna em abundante riqueza de Deus. Vamos lá. Temos também que ter um testemunho do Espírito Santo. Cremos na doutrina da Trindade e cremos na constituição triuna do homem, corpo, alma e espírito. Atos, capítulo 1, versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Torna-se um alto privilégio do crente ter o testemunho do Espírito de Deus em seu próprio espírito. O Espírito Santo é o Espírito de adoção. Posto que ele atua no céu e na terra, ele recebe o testemunho do Pai e o transmite aos nossos corações. Glória a Jesus. Vamos lá. Temos o outro privilégio que nós alcançamos, é ser guiado pelo Espírito Santo. A vida sem Deus é de absoluta desorientação e total solidão. No momento em que nos tornamos seus filhos, passamos a ser dirigidos, guiados e ajudados e confortados por seu Espírito Santo. Olha aí. Não pode haver maior privilégio do que este.
né? Veja que foi o que o apóstolo Paulo falou aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Glória a Jesus. É por isso que hoje você não anda mais para onde você vai. Você não fala mais aquilo que você falava. Por quê? Hoje você é guiado. E quem é guiado não faz o que quer. Faz aquilo que aquele que está guiando quer. Então, quem nos guia é o Espírito de Deus. Amém? Vamos lá. Terceiro ponto. Responsabilidades do Filho de Deus. Olha aí. Nós vimos as condições para se tornar filho de Deus. Vimos os privilégios. E agora vamos para as responsabilidades de um filho de Deus. Vamos lá primeiro. Olha, é conhecedor de todos que cada privilégio corresponde a um dever. E cada direito corresponde a uma responsabilidade. Quais são as principais responsabilidades de um filho de Deus? Primeira, nós temos que imitar a Deus. Olha aqui, Deus é o supremo padrão de todos os cristãos. O modelo externo de todos os seus filhos, os quais são por eles exortados a se espalharem suas palavras e atos, para que sejam todos felizes aqui na terra. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim: vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Vamos lá. Como seus filhos, é o nosso dever imitá-lo em tudo quanto seja possível. E principalmente seguir os passos de seu bendito Filho Jesus em seu ministério terreno. Hoje, nós temos que imitar a Cristo em tudo. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Glória ao nome de Jesus. E o próprio Jesus falou para os discípulos: vós sereis os meus discípulos se fizerem tudo o que eu vos mando. Então veja só, essa é a primeira responsabilidade que nós temos por nos tornar um filho de Deus. Temos que imitar. Segundo, temos que viver em pureza, tendo em vista a absoluta certeza de que irão morar no céu, o lugar mais santo de todo o universo, já que na terra devem os filhos de Deus procurar viver em um estado de santidade e pureza. Isso significa que todos nós devemos falar, vestir, andar em santidade e etc. Por aí vai. Veja aí, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. O filho do apóstolo Pedro. Temos que ser obedientes a Deus e não podemos deixar a nossa vida ser dominada pelos desejos que antes de ser filhos nos dominavam. Vamos lá. Terceira responsabilidade. Temos que resplandecer como um astro. Em nossa vida deve resplandecer a glória de Deus. Vamos lá. Na escura noite em que está o mergulhador do mundo, é um privilégio resplandecer como um astro. O crente, por ser filho de Deus, deve ser um luzeiro, um permanente farol a refletir e projetar a eterna glória de Deus, o Pai das luzes, e a quem seja a glória para tudo sempre. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Para que vocês tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas mais que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como estrelas no céu. Mateus 16. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vamos lá, estamos já correndo para o final, para o término. Quarto ponto. As principais armas do Filho de Deus. Durante a sua peregrinação neste mundo, rumo à Canaã celestial, o Filho de Deus é um soldado que está em permanente combate contra as forças espirituais temíveis, terríveis e opressoras. Seus principais inimigos são Satanás, o mundo e a carne. Vamos lá. Para vencer esses inimigos, Deus nos oferece as seguintes armas. Primeiro, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esta é a espada do Espírito. Efésios 6 e 17.
Jesus nos deixou o magistral exemplo de como vencer a Satanás utilizando essas armas. Ele repetiu seguidas vezes para Satanás: está escrito. Mateus 4, 4, 7 e 10. Nossos argumentos não têm o menor valor diante de Satanás, mas a palavra de Deus nunca falha. Deus vela por ela para cumprir. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Segundo, a fé em Jesus Cristo. A fé nos separa do contexto espiritual do mundo perdido, que vive afogado em dúvidas e em incredulidade e temores. Quem tem fé e a usa corretamente, conhece o segredo de não perder a guerra. O apóstolo João nos assegura que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo. Poder do Espírito Santo. O grande conflito do Espírito contra a carne jamais resultará vitorioso se deixarmos de contar com a plenitude do Espírito Santo. Olha, permitiu o Senhor, nosso Deus, que cada um de nós nos sinta um desejo irreprimível de ser cada dia mais cheio do Espírito Santo, e assim possa ser considerado como um herói na casa de Deus. Deus faça de nós filhos realmente vencedores, absolutamente vitoriosos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. O apóstolo Paulo diz: graças a Deus, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Conclusão, olha, valorizemos cada vez mais o fato de ser filhos de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele quem nos escolheu. Por isso, valorize a sua identidade. Você é filho e filha de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Se você gostou, deixe o seu like, seu joinha. Se não gostou, deixe também para nos ajudar. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe este vídeo em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. 22 minutos.